Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos. Já passamos de 300. Peço a você que se inscreva em meu canal do YouTube, que dê a sua opinião sobre os assuntos que aqui tratamos. Faça o compartilhamento, se quiser. Agradeço, acima de tudo, a Deus por essa oportunidade de trazermos, todos os dias, a mensagem consoladora da doutrina espírita. A mensagem que nos faz compreender o que somos, de onde viemos, por que estamos aqui. Porque existem tantas desigualdades, tantas diferenças entre as pessoas. E esse é exatamente o assunto desse vídeo. Causas das desigualdades sociais. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras tantas calamidades coletivas, pandemias, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada, ou quando terminar a causa patogênica que leva às desigualdades, com a iluminação espiritual de todos, com os ensinamentos de Jesus, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Já pararam para pensar, amigos, que um dia não haverá mais doenças? Não tomaremos mais remédios? Porque nós estaremos suficientemente equilibrados, moralmente falando, que não iremos mais ter desequilíbrios. Não tendo desequilíbrios, não teremos doenças. E isso ocorrerá em todo o planeta. Não amanhã, nem no ano que vem. Daqui a 1000 anos, não sabemos também. Mas um dia chegaremos lá, sem dúvida nenhuma. Pode-se admitir em sociologia o conceito de igualdade absoluta? A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. Primeiro, porque nós somos individualidades, nunca haverá igualdade entre nós. Teremos igualdade de propósitos, todos nós iremos querer fazer o bem, mas nós sempre seremos diferentes uns dos outros, muito embora filhos do mesmo pai. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeito exterior, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação, nas lutas planetárias, uma grandiosa progressividade em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nos sagrados ou nas sagradas expressões do esforço individual. Poderão um dia os homens resolver sem atritos as questões proletárias? Sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar
os princípios sagrados trazidos por Jesus, amar a Deus e amar ao próximo também. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivos, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo, como sempre ocorre. Todos os absurdos nas teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente às necessidades de sua cristianização. Conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nestas duas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução, ou seja, todos nós somos trabalhadores da evolução, e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial, e os mecanismos no mundo requerem o infinito de aptidões e de conhecimentos. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos que tem, que são recebidos, porquanto, sem exceção, um só, prestarão um dia, além do túmulo, contas dos seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade, pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação contida no Evangelho de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse assunto está sendo muito discutido na nossa atualidade, os desequilíbrios sociais. Nós estamos passando aqui em nosso país, o Brasil, por graves problemas sociais, motivados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, de querer impor ao outro o que nós pensamos. Lamentamos ver que mesmo pessoas com conhecimento da doutrina espírita, ainda assim, com esse conhecimento, sabedor de ser um espírito imortal, que traz consigo um cabedal de várias reencarnações anteriores, ainda assim, fazem comentários, produzem textos em que agridem outras pessoas que estão investidas de um poder político temporal, que cometem erros por serem espíritos imperfeitos ainda. Mas não há, em nenhum momento, nesses textos, a lembrança do perdão que nós aprendemos com Jesus. E é necessário que a gente entenda que as desigualdades sociais, elas vão diminuir, mas sempre haverão desigualdades sociais porque somos individualidades. Mas vai chegar um dia em que não haverá, então, aquilo que temos hoje. Uma pobreza causada pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. E isso será conseguido exatamente com aqueles que vestirão o poder temporal, político, mas que sairão de uma sociedade em equilíbrio e enxergando, se revestindo do poder temporal de comandar um país, mas saindo de uma sociedade equilibrada, também as suas atitudes serão equilibradas.
Se hoje aqueles que estão investidos desse poder não têm esse equilíbrio, e lamentavelmente não têm mesmo, as nossas agressões verbais, os nossos pensamentos negativos, endereçados a eles, em nada contribuirão para resolver a situação. O que temos que fazer nesse caso é cumprir o que nos compete cumprir, trabalhar com honestidade, com afinco, e ajudar a esses nossos irmãos, que são nossos irmãos, sim, através de orações, mas não de críticas cruéis que nós vemos ocorrer nas redes sociais diariamente e feitas por aqueles que têm o conhecimento da doutrina espírita, mas que momentaneamente, por influências negativas, talvez até por obsessões simples, são levados a tecer grossos comentários cruéis, perversos, a respeito desse ou daquele que está revestido nesse momento de poder político. Eles precisam, sim, mudar as suas posições, precisam pensar um pouco mais nos ensinamentos de Jesus. Mas uma coisa eles não precisam: das nossas críticas. Porque nesse caso, as críticas são sempre destrutivas. Não são feitas no sentido de ajudá-los. Porque a crítica tem esses dois lados. Criticar com o coração, para que a pessoa entenda a necessidade de mudança. E criticar apenas por criticar, apenas como agressão. Pensemos nisso, para que a gente possa efetivamente entender as causas das desigualdades sociais, que vão desaparecer quando nós nos equilibrarmos. Pensemos nisso quando formos fazer algum comentário nas redes sociais. Somos todos filhos de Deus, e Deus nos criou para que a gente alcance paz. Mas a paz não é conquistada brigando com o outro. A paz sai de dentro de nós. E nós, então, com essa paz, ajudaremos, pelo nosso exemplo, as outras criaturas que são nossos irmãos. Pensemos nisso. Mais uma vez, agradeço a sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.